fui essa semana no Instituto de Matemática para um evento lá e tem uma garrafa plástica, tipo refrigerante, uma garrafa plástica presa na parede e ela estava pelo meio assim com tampinhas de lata de refrigerante, né? Cerveja, refrigerante, o que for. Só aquele arozinho, né? Que é um metal especial e que tem um valor especial, né? E então tem uma garrafa aqui, outra acolá, e a garrafa, quem bebe alguma coisa, vai lá e coloca, né? Porque há um convênio que o Instituto fez com um fabricante de cadeira de rodas e a cada 80, acho que são 80 garrafas daquela cheinha, eles dão uma cadeira ou de roda, uma coisa dessa, né? Então virou uma prática no Instituto. Então aí é que esse efeito perverso, né? Você vai consumir mais ainda para poder colaborar. Só que assim, a colaboração é simbólica, mas do ponto de vista do processo todo de degradação de energia é pequena, né? Nesse sentido que o André disse que piora, né? Porque é uma colaboração simbólica, é interessante, mas que às vezes acelera o processo grande de produção de resíduos, né? Vai muito de encontro com o que o senhor falou, dessa formação de uma consciência ativa, para que essa transformação nos modos de produção. Eu concordo com o André, a gente não pode estar limitado a remediadores, né? A gente tem que discutir os princípios sustentáveis, olhando seus múltiplos aspectos, justamente para que haja pelo menos uma possibilidade de transformação dos modos de produção. Sim. A longo prazo. Agora veja, pense nos luditas, lá no século XVIII, né? Iniciozinho de nada do XIX. O processo de produção, o tear mecânico, o tear manual ou o tear automático, né? Então eles vão lá e destroem os automáticos porque estão prejudicando, né? Quer dizer, não é bem por aí. Não dá para defender uma posição dessa, não é? O tear automático, a produção industrial, ela não dá para dizer assim, vamos voltar para a produção anterior e o computador faz mal, e não é bem por aí, né? Agora, o jogo está nisso, quer dizer, eu assimilo a tecnologia, assimilo todo esse novo modo de produção, né? Mas não me consolo com essas ações pequenas que são simplesmente reciclar ou alguma coisa assim. Tem que mudar ou tem que incorporar na tecnologia que está aí, incorporar valores, como você está falando, né? No modo grande de produção, no macro processo de produção, não é? O processo inteiro está funcionando de uma maneira viciada. E é em tudo, é em tudo. Você vê a remuneração de jogador, de atleta, de ator, de tudo, esse processo de remuneração. A regra é the winner takes all, não é? O vencedor leva tudo. O segundo lugar é o primeiro dos derrotados. Então, alguém está ganhando e ganhando bastante, não é? Aí tem um monte de gente sem ganhar. E o efeito perverso é assim, o sem ganhar fica lutando para chegar a ganhar que nem o que está ganhando bastante. Esse é o efeito perverso. Ele não fica querendo equilibrar os ganhos. Ele diz, eu estou sofrendo aqui, mas eu vou acabar ficando igualzinho a ele lá. Eu vou, né? Ah, mas um monte de gente vai se danar, sim, mas eu vou chegar lá. Esse é o objetivo. E a justiça está em você dar a mesma condição para, só pelo seu mérito, você, chegar lá e arrebentar a boca do balão. Mas está torto, não é? Tem outros, muito rapidamente, desculpa, tem outro economista, além do Georgescu, que trabalha muito com essa questão, que é o Kenneth Baldwin,
na economia em inglês, mas ficou radicado nos Estados Unidos muito tempo. Ele tem uma frase irônica que mostra muito, sintetiza muito. A ele é atribuída uma frase. Ele escreveu várias coisas muito próximas, mas... O livro mais bonito dele, André, sem te interromper, mas já interrompendo, se chama A Economia do Amor e do Temor. Eu já trouxe aqui várias vezes. A Economia do Amor e do Temor. E a frase dele é a seguinte: quem acredita num crescimento infinito, num mundo finito, ou é louco, ou é economista. É. Só economista acredita nisso. É. Ele tem Quem uma... aqui é economista? É. Então, se vocês acreditam nisso, vocês são loucos. Esse é o difícil. Quem acredita, por exemplo, que uma empresa, uma startup dessa assim, de qualquer dessas brilhantes ideias e tudo, vale esses bilhões de dólares que diz que vale, é louco ou economista. Porque se você... Aquilo é um valor, mas é um valor assim que de um dia para o outro desaparece. Há alguma ação assim no mercado, sumiu, evaporou, não é? Com relação à arte, fico pensando também Tem tudo a ver, Samuel. esses valores altíssimos de quadros e absurdos, né? Coisas que... Como que a gente mede esse valor e como que incorpora isso para um quadro? Pois Às é. vezes, ninguém entende nada. A questão da arte é similar, quer dizer, a questão da arte como mercadoria, sobretudo numa época da reprodutibilidade, né, em que você pode ver um quadro maravilhoso e pegar uma cópia e levar para casa, né? Então, não, mas não é a mesma coisa. Ter o original é que é, né? Então, como é que fica o valor da obra de arte numa época de reprodutibilidade técnica? Até que ponto é assim, justo, né, esse pagamento desse valor? Essa é a questão. Mas o Luciano está querendo falar há um tempo aí. Eu concordo em parte com o colega e discordo numa outra parte. Eu concordo no seguinte sentido: o aspecto econômico está baseado no BIPER, consumos ilimitados versus bens limitados. Essa é a estrutura básica. Como a economia, como é interessante não atacar a questão do consumo, que é uma autoconscientização, limitação do próprio consumo, busca se produzir demais. E esse ponto aqui, que é o nevrálgico, que é o consumo em si, isso aqui dificilmente é tocado. Eu concordo com ele. Mas eu acho que tirou-se o devido valor que a reciclagem tem, sim. Realmente aumenta o consumo? Aumenta. Mas uma visão mais macro tem o problema do ciclo de vida do produto. Por que a reciclagem é importante? Porque se você não reciclar, esse produto ele vira rejeito, ele volta para a natureza, destruindo a natureza. Então, se você utiliza esse bem, recicla, ele volta para a cadeia produtiva. E tende sim a diminuir, porque você vai estar utilizando um produto que você iria tirar da natureza. Mas sempre volta uma pequena fração, esse é o ponto, porque a entropia está aí, a entropia é ciência, né? É ciência assim, incontrovérsia, quer dizer, eu reaproveito mais uma parte, porque a ilusão do moto perpétuo é que acabou com essas leis da termodinâmica, porque era sonho de muita gente, né, no século XVI, no XVII, construir uma máquina que se autoalimentasse o tempo todo. Aí eu teria energia, eu conseguia o moto perpétuo. Ela transforma calor em trabalho, depois transforma trabalho em calor e vai indo, né? Eu ponho um carro em movimento, aí quando eu dou uma brecada, a energia que tinha lá no movimento eu acumulo, e quando eu quiser andar, eu uso outra vez essa energia que eu acumulei ao brecar. E aí eu, a partir de um pontapé inicial, um pouquinho de energia inicial, eu vou para o mundo inteiro, né? Porque ando, breco, acumula energia, depois reaproveito. A entropia entra aí dizendo, olha, em toda transformação sempre tem uma parte que é não aproveitável, né? Você tem 100, aproveita 80, perde 20. E fica feliz, porque às vezes aproveita 60, perde 40. O total dá constante, mas perde quer dizer, produz só calor, né? Produz uma coisa inaproveitável, né? E em qualquer processo, se você quiser voltar e produzir calor, a partir do calor produzir trabalho, pode. Só que o rendimento é mais baixo ainda, né? Aí você vai voltar e vai ter mais perda ainda, né? Então você está sempre, a energia em termos totais,
tem as duas parcelas, a boa, aproveitável, e a que não dá para aproveitar. O pacote do inaproveitável só aumenta. Isso é a vida, não é? E é por isso que você está vivo e você está morrendo, não é? Todo ser vivo. E se a Terra é um ser vivo, a hipótese Gaia, né? E se o universo é um ser vivo, então o que está vivo tende pela ideia de vida, a se acabar, não é? Em algum momento. Ah, mas o Sol vai levar 5 bilhões de anos, ou 15 trilhões de anos. Sim, mas isso não quer dizer que não acaba, está só dizendo qual é a data, né? E nós não somos o Sol, nós estamos aqui aproveitando um pedacinho de nada disso que vem do Sol. Professor, Diga. quanto à questão dele, eu acho interessante, você vê uma contradição, né? Você ensina, dá uma educação ambiental na escola e você tem uma cultura calcada no capitalismo. Daí gera a criança a todo momento, ela é incentivada a consumir, você reifica com todas as relações, praticamente, o outro é uma moeda na sua mão. Eu penso que a questão transcende um pouquinho mais, você tem que entrar na filosofia, necessariamente, que é entender o que é o ser humano, o papel dele no mundo. Não dá para você olhar para esse problema com um olhar técnico, simplesmente. É filosofia pura. E aí ele vai, por consequência, você gera uma ética, gera uma educação. Então tem que dar uns passos atrás antes de olhar qualquer problema. Ah, economia, não. Tem que voltar atrás. O que é o homem? Essa é a pergunta, que é de onde você partiu. Esse é o ponto e esse é o objetivo desse tema ter sido colocado aí. Nós não podemos discutir uma ideia de pessoa como fundamento da ética fora desse universo em que a gente vive, né? Fora do grande lar em que a gente vive. E não se pode pensar fora do terreno do eco. Eco, nomos e logos. Economia e ecologia, não é? A economia nesse sentido de circulação das regras para a circulação de valores, e aí a questão o que é o valor, não é à toa que uma pessoa como o Amartya Sen, ganhador do Nobel de Economia em 98, aliás o Buding que você falou, ganhou o Nobel de... Ele foi indicado, Ele ganhou. Ele ganhou. Daí não ganhou por causa dessa ideia que ele trouxe. Ele ganhou, certamente ele ganhou. Eu acho que tem algum lance de devolver alguns anos depois, alguma confusão. Sabe por quê, André, que eu tenho certeza? Porque nessa semana saiu o Nobel de Economia, não foi? E é um cara, o Angels aí, que estuda a pobreza, né? A felicidade, o significado da felicidade na pobreza, né? E aí eu fui ver gente que ganhou o Nobel de Economia, eu fiz essa busquinha essa semana, e tem de 72 o Buding, de 78 o Simon, que a gente também já falou aqui, o Herbert Simon, que é aquele do Chunk, Comunidade de Conhecimento, né? Em 98 o Amartya Sen, pelo menos esses 4, que são pessoas, o Buding aí é um ser humano fantástico. Nos Estados Unidos tem uma fundação chamada Fundação Kenneth Buding, né? Ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz também. Mas o de Economia ele ganhou, e não sei se teve lance de devolver depois, alguma confusão, mas o fato é que são pessoas que estão, o Amartya Sen, esse anterior ao Ângelo de agora, o Amartya Sen, que é de 98, né? São pessoas que estão aí trabalhando, e a economia está reconhecendo o trabalho teórico deles, só que na prática não muda nada. E aí, para concluir essa primeira parte, eu recordo de um livro que eu já me referi aqui a ele várias vezes, um livro do Galbraith, do John Kenneth Galbraith, chamado A Economia das Fraudes Inocentes. Lembra que eu já falei desse livro aqui uma vez? É um livrinho fininho, A Economia das Fraudes Inocentes. É da Companhia das Letras, se acha. Mas eu acho que esse livro foi sabotado. Sabe por quê? Porque o Galbraith, ele já tem 97 anos quando escreve, ele já está assim na reta de chegada, então ele diz, olha, eu não tenho razão para ficar aqui preocupado em agradar ou ter medo de ferir, nada, então eu vou falar o que eu acho desse processo econômico mundial, né? E ele foi
presidente do FED, ele foi tudo que se podia ser em termos de autoridade econômica no mundo, né? E ele escreve esse pequeno livro, que é uma pérola, 80, 90 páginas, é um pequeno livro mesmo, né? A Economia das Fraudes Inocentes. E ele relaciona 5, 6 fraudes, ele diz, fraude, aqui não é roubo, não é roubo, é fraude inocente, mas no seguinte sentido, as faculdades de economia, os cursos de administração, todos ensinam isso. Isso está nos livros, ele diz. Isso aí não é fraude, no sentido de que, olha, isso que eles estão ensinando não existe. Aí começa, primeira fraude, assim, inocente, né? Há uma distinção nítida entre o público e o privado. Ele diz, mentira, fraude. A mistura, a promiscuidade é geral. Ele está falando 90% dos Estados Unidos, mas a gente vê no mundo inteiro, né? A empresa, o governo, isso que a gente está vivendo aqui em termos de corrupção é uma explosão assim, né, extraordinária de um fato ordinário, que é a promiscuidade público-privado, não é? Ele diz isso nos livros de economia, você ter bem o que é uma empresa pública, o que é a privada, ele diz fraude, não existe. Outra fraude, e aí ele lista meia dúzia de fraudes e diz, mas a economia é movida a isso. Só que isso não vale. Outra fraude é assim, uma empresa, capital aberto, tem as ações, quem manda na empresa são os acionistas. O acionista majoritário, você tem 51% das ações de uma empresa, você que manda nela. Ele fala, mentira, mentira, não é? Quem manda nas empresas, dita o rumo e tudo, são os grandes executivos, né? O CEO que estão lá, o ex, o que vem, não sei o que lá, é um jogo deles, eles é quem fazem, eles ganham os acionistas para isso, mas não vá você, como um cidadão, ganhou dinheiro, caiu do céu e tudo, aí você pega, vai, compra 51% de uma empresa e diz, agora eu que vou mandar. Você vai ser mandado embora de lá, não é? Porque a empresa está num jogo em que você é um simples acionista, né? Majoritário, minoritário é detalhe, né? E vai por aí. Então ele desmonta esse modo como a economia funciona, não é? E isso é um livro assim que eu não vi grande repercussão, não vi resenhas, não vi nada desse livro, mas é um livro que se acha. E um livro bonito, até a capa prateada, brilha assim, né? Mas sempre escondido em livraria aí. É uma teoria da conspiração, não é achar que esconderam de propósito. O fato é que ninguém deu muita bola para esse livro, né? E é uma pessoa notável, o Galbraith, né? Que exerceu essas funções todas aí do âmbito econômico e que desnuda tudo isso aí para quem quiser ler, né? Bom, mas a intenção então de colocar esse tema aqui é a gente perceber que as questões éticas, né, tais como elas são abordadas pelo Hans Jonas, tais como elas são abordadas pelo Kung, o Hans Kung, né, da ética mundial, uma ética global. Se você vai olhar os projetos de ação do Kung, você vê que são projetos que mexem com sustentabilidade, com a vida inteira, não é tratar liçõezinhas de economia para um país ou para outro país, né? E é para ver que a gente não pode pensar a ideia de pessoa desvinculadamente dessa encrenca toda.